Marítimo na TSF, edição de terça-feira. O Marítimo venceu ontem o Benfica por 2-0, um jogo bem conseguido da nossa equipa, com golos de Jorge Correia e Rodrigo Pinho, uma exibição cautelosa e um contra-ataque venenoso com duas grandes arrancadas de Nanu. São meus convidados José Gomes, treinador do Marítimo, e também o comentador habitual da Marítimo TV, João Perfeito. João, começo por ti. Foi um Marítimo cauteloso a fazer pela vida e depois a dar ali um toque subtil por duas vezes e a fazer dois grandes golos. Sim, é verdade. Boa tarde, antes de mais, para quem nos ouve, todos os nossos ouvintes na Marítimo na TSF e nas nossas plataformas, no YouTube. Sim, foi um Marítimo pragmático. Aliás, como o nosso Mister que está aqui e na conferência de divisão, antes do jogo, disse que ia ser, tinha que ser um Marítimo mais objetivo, mais cauteloso, porque o nosso adversário é um candidato ao título, não é um adversário qualquer, portanto não poderíamos entrar e jogar cara a cara neste caso com o Benfica, e portanto foi um Marítimo, uma equipa muito pragmática e muito objetiva nas suas ações coletivas e individuais, e parece que essa ideia assentou bem na equipa, e os jogadores levaram o plano para dentro de campo e a estratégia montada, muito bem definida, aliás, pelo Mister e a sua equipa técnica, para dentro de campo, e resultou. Portanto, quanto aos golos, foram dois golos muito semelhantes, já na segunda parte, através do Nanu, está cada vez a ficar mais conhecido pelas suas arrancadas e pelas suas ações individuais. É de facto um jogador, e muito mérito também a equipe do Mister e da sua equipa técnica ao promover e dar confiança ao Nanu, que esta época é a sua época de afirmação, que de facto é um jogador que, quando ganha confiança, é um jogador que pode desequilibrar, e de facto desequilibra, como nós vimos ontem, por duas vezes no golo, e uma na primeira parte. Já na primeira parte teve uma arrancada que também faltou ali a definição do timing do passo para o Rodrigo Pinho, que só falhou isso, mas de facto na segunda parte ele ganhou essa confiança, e a partir do primeiro e o segundo golo, de facto é um jogador que, a nível de quando vai embalado, ele tem de facto uma velocidade e uma força resistente muito boa, e é muito difícil de o travar. Nota também para o Rodrigo Pinho, que vai no terceiro jogo consecutivo. Em 3 jogos tem 4 golos, portanto também está num grande momento de forma e numa grande confiança, e portanto, quando assim ajuda bastante. Mister, vitória dedicada para os adeptos do Marítimo, merecidamente? Não, merecidamente, porque, perdão, se nós que estamos todos os dias em contacto com os jogadores e portanto, acabamos por perceber melhor como é que as coisas estão efetivamente. Para o adepto que não pode assistir aos jogos, e acaba por esse distanciamento acaba por ser ainda mais penoso, na minha opinião, né? E portanto, atendendo ao momento que nos encontramos, na luta que estamos, como eu referi ontem, não deveria ser a nossa neste momento. Portanto, imaginando aquilo que os nossos adeptos têm sofrido, com certeza que estavam com a curva da alegria lá bem no alto, e eu acho que merecem, porque não é por estar agora ao serviço do Marítimo. Eu acho que, já referi isto, nós temos os 3 grandes em termos de adeptos no estádio, depois temos o Vitória de Guimarães, e pronto, que consegue facilmente andar ali nos 20 mil, 25 mil, porque são realmente fervorosos, e eu colocaria imediatamente a seguir, com potencial para termos o estádio cheio com adeptos do Marítimo, os adeptos do Marítimo. Portanto, o motivo desta dedicatória é claro, é no fundo, não tendo sido o caldeirão aberto aos nossos adeptos, que eles sintam como se tivesse sido, porque esta vitória faz parte daquilo que é o espírito deles também. Não sei se o Mister se apercebeu que assim que o jogo terminou, haviam carros a apitar perto do estádio, era sinal da alegria dos nossos adeptos. Sim, quando estava na Flash, que agora é feito cá fora, portanto foi feita no relvado,
Tive a oportunidade de ouvir e, portanto, calculei que fosse nesse sentido. João, comentador da Marítimo TV, o Marítimo com Carquese, a René, também o Zaina, um Marítimo diferente, mais cauteloso, muito espertalhão na forma como abordou o jogo. Faltam aí outras finais, mas as nossas contas começam a ter aqui um sabor especial. Sim, ainda para mais, quando se trata de ganhar em casa e do jogo contra quem foi, com o candidato ao título, ganha sempre um sabor especial, um sabor extra. Mas pronto, mais uma final, esta foi ganha e muito bem, e de certeza que nos vai dar muita motivação, uma motivação extra para as finais que faltam, para os jogos restantes que faltam, agora 2 jogos fora de casa, de seguida contra o Santa Clara e contra o Boa Vista, mas de facto foi uma vitória importante, e que trará de certeza muita motivação para os jogos que faltam, mas também é importante, que é verdade que foi uma vitória muito importante, são apenas 3 pontos, faltam ainda 15 pontos ainda por disputar, e também é importante os jogadores, é claro que é importante festejar e ganhar jogos, mas também é importante os jogadores terem noção, e de certeza que o têm, que o Mister de certeza passa essa ideia para dentro do balneário, que ainda é preciso ter os pés bem assentos na terra e continuar a trabalhar para os restantes jogos. Estás ciente que falta muito pouco para o objetivo da manutenção e conseguirmos então a 41ª presença no escalão principal? Sim, falta muito pouco. Nós já conseguimos sentir quase já dá para sentir o sabor do objetivo conseguido. Falta muito pouco, portanto, é claro que nós nestas contas dependemos sempre das outras equipas, mas se fizermos o nosso, que é o mais importante, penso que vai ser uma questão de tempo, talvez nos 2 próximos jogos, não é para meter pressão, mister, mas talvez nos 2 próximos jogos já conseguimos conseguir esse objetivo. Mister, é melhor trabalhar sobre vitórias, portanto vem aí um ciclo diferente para o Marítimo. É melhor, já o referi várias vezes, o que dá confiança ao processo, ao treino, aos jogadores, aos treinadores, às equipas, são as vitórias, não é? Mesmo quando há alguns erros que não se desejavam, quando isso acontece e se ganha, acaba por ficar esbatido o erro e a confiança que se conquista sobrepõe-se aos erros que se vão cometendo. Portanto, é efetivamente melhor, mas compete-me também a mim colocar alguma água nesta fervura dos festejos, porque 15 pontos em 15, e com aquilo que nós temos visto desde que recomeçamos o campeonato, há sempre surpresas. Eu referi isso antes do jogo. E, portanto, o expectável é que, porque a tendência é esta, o expectável é que volte a acontecer, não é? Portanto, temos que fazer aquilo que nos compete, nós dependemos de nós, vamos ver os resultados que esta jornada ainda não terminou, vamos ver como é que termina esta jornada, que pode ser completamente diferente, não é? Ter 4 pontos, que não são 4, são 3, à frente do Portimonense, porque eles têm vantagem direta, ou se o Famalicão conseguir vencer, o cenário é diferente e, portanto, é com este pragmatismo e rigor que temos que olhar, infelizmente, para a situação que nos encontramos e agarrar nas coisas boas que temos feito e ajudar a que os jogadores as possam repetir no futuro, porque com o dissabor que tivemos, apesar do dissabor que tivemos no empate contra o Vitória de Setúbal, por tudo aquilo que fizemos no jogo, pelo que construímos, pelo que produzimos, pela forma agressiva como entramos no jogo, a não deixar que o Vitória de Setúbal assentasse aquilo que tradicionalmente é o seu jogo desde a entrada deste treinador, e também por todos os acontecimentos do jogo do Portimonense, com a forma estranha como concedemos alguns dos golos, apesar desses dissabores, acabamos por estar
nos jogos da retoma e nos pontos conquistados na retoma acima da média daquilo que fizemos nos jogos anteriores em todo o campeonato e, portanto, também essa tendência temos que vincar e acentuar se possível for. Mister, de qualquer forma, o Setúbal em casa, o Gil Vicente e o Benfica em 9 pontos em disputa fizemos 7. Caso para dizer que em termos da condição de visitado o Marítimo está bem. Fora de casa, vêm aí 2 jogos, Santa Clara e Boa Vista. Certamente é para pontuar. Pois nós temos que abordar esses jogos para os vencer, não é? Não há outra forma e, portanto, vamos preparar as coisas para que assim seja. Estes jogos vão ser num espaço de tempo mais reduzido, portanto obriga a um trabalho de recuperação mais acelerado e ajudar a que os jogadores possam estar no seu melhor nível para jogarem com um espaço de tempo mais curto entre jogos, mas são para preparar e para jogar pelos 3 pontos, é isso que nos compete, é essa a nossa obrigação. Voltando ao jogo de ontem, como é que analisa a partida? Bom, foi um jogo que nós tivemos erros logo no início que nos podiam ter custado caro e apesar de terem contabilizado como oportunidade o primeiro remate do Chiquinho com a defesa do Amir, essa situação é precedida, portanto, se tivesse sido o gol teria sido anulado porque o Nuno Tavares no início da jogada está em fora de jogo, mas o lance capital na minha opinião é o do Vinícius, portanto, que está em posição legal, que toda a situação acontece por um erro nosso e apesar de termos os 3 centrais mais os 2 laterais, há um erro de coordenação na ocupação dos espaços, na forma como vasculamos, e o Vinícius aparece na zona central, o que não é aceitável, não é? Portanto, temos de fazer com que agora nos treinos, porque que isto não volta a acontecer no futuro, se eventualmente, seja com 2 ou com 3, quer dizer, não pode aparecer numa bola que é jogada no corredor lateral e quando é servida para o centro da área, o ponta de lança do adversário aparecer numa zona claramente de golo, e esse lance eventualmente terá sido o que trilhou a história deste jogo. Teria sido um jogo completamente diferente, se calhar obrigar-nos-ia a alterar a estratégia, a abordar o jogo de forma diferente e portanto a história teria sido outra. Depois, a partir daí, há um remate do Benfica de fora da área forte que o Amir defendeu para a frente e depois já quase no final do tempo complementar, julgo que é uma defesa, um cabeceamento do Diego que o Amir defendeu em voo e que também foi uma boa defesa. Nós tivemos os 2 golos anulados e os 2 golos que marcamos e pelo meio tivemos alguns momentos também cruciais num acalmar do jogo em que circulamos a bola, levamos uma bola a um lado, levamos ao outro, que retiramos a capacidade ao Benfica de nos pressionar de forma a que recuperassem a bola naquele instante e continuassem os seus ataques e, portanto, eu acho que as coisas realmente correram muitíssimo bem pelo mérito dos jogadores na ocupação dos espaços que nós prevíamos que fossem os espaços fulcrais no alimentar do jogo ofensivo do Benfica. Portanto, o Tarapte foi uma surpresa para todos, porque se não tivesse lesionado iria jogar, e o que eles fazem normalmente, como fizeram ontem, que o Weigl entra na linha de 3 entre os 2 centrais e depois o Tarapte anda numa linha mais à frente a procurar receber a bola e dali alimentar os jogadores que andam permanentemente entre linhas, o ponta de lança, depois os 2 extremos, mais um médio ofensivo, e que criam sempre dessa forma muitos problemas. Criaram-nos alguns, como referi, sobretudo na parte inicial, mas depois conseguimos acertar bem e estancamos a fonte da alimentação das situações de finalização, da forma que nós constroem as situações de finalização.
e portanto o mérito é realmente dos jogadores pela forma como interpretaram e o rigor com que interpretaram o plano de jogo. Perspectivas então para essa partida frente ao Santa Clara, Derby Léu, que será disputado na capital portuguesa. Mister, é um jogo em que o Santa Clara tem a vida resolvida, Sim. tem uma forma de jogar particular e que o Marítimo vai precisar dessa cautela que depois também com o Benfica. O Santa Clara, como referiu e muito bem, e aliás já foi dito pelo seu treinador, que a forma descontraída como estão a abordar os jogos se deve ao facto de estarem também tranquilos na tabela e, portanto, isso dá-lhes algum conforto e margem de erro que lhes permite envolver os dois laterais em simultâneo, dos extremos estarem por dentro, de circularem a bola com muita tranquilidade e de terem praticado um futebol muito interessante, positivo, a construírem muitas situações de finalização, a terminarem as ações de ataque com 4 e 5 jogadores em zona de finalização e, portanto, este caudal ofensivo do Santa Clara assenta muito naquilo que é a sua posição na tabela classificativa e para bem do futebol, porque de resto tem proporcionado bons espetáculos de futebol. A nós compete-nos analisar e ajudar a que os jogadores percebam, nesta análise que fazemos exaustiva, aquilo que o Santa Clara faz, quais são os pontos fortes e onde é que nós podemos eventualmente explorar para o que se faz normalmente, não é? Para tirar o adversário da zona de conforto e obrigá-los a fazer coisas que eles não gostam. Mister, para os nossos adeptos, que Marítimo vamos ter até ao final do campeonato? Nós vamos continuar no registro de garantir aquilo que todos queremos, que é a manutenção e, portanto, que a permanência na Liga Principal do futebol português e é isso que nós queremos, não é? Primeiro, é claro, o objetivo, na fase em que nos encontramos, nem sequer se pode pensar em mais nada, é garantir e a partir do momento que garantimos, depois logo se vê, mas até não estar conseguido, temos de todos perceber qual é a realidade e assumir com toda a nossa energia a responsabilidade da posição em que nos encontramos e, portanto, e ajudar, dando o nosso melhor a sair da posição em que nos encontramos. Obrigado a ambos, Porto e Marítimo, sempre juntos. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.